Salve, salve! Conviva na área! Um podcast que te convida a um bem viver saudável e consciente. Através da comunicação não violenta e da psicoterapia corporal. Eu sou o Matheus Firmino. Meu nome é Fernanda Palmerston. E eu me chamo Lucas Amaral. Solta o ar pela boca, sente pé no chão. E é assim, meus amados irmãos e minhas irmãs, que chegamos aqui para mais um episódio do Conviva, minha rapaziada. Que coisa boa, que coisa boa. Depois de uma alegria imensa na semana retrasada, né? No caso, para você que está nos ouvindo, na semana retrasada de termos conversado com Alexandre Coelho do Amaral, hoje estamos aqui com dois convidados ilustres, né? As pessoas queridíssimas, para continuar falando sobre relacionamentos, convivências, tecnologias várias e seguindo nessa trilha, nesse sendeiro que a gente abriu no último episódio sobre família, sobre a aceitação radical da realidade. Então, como a gente pode, né, partindo de observações factuais, né, e de uma aceitação completa daquilo que está vivo na gente, construir relações que sejam duradouras, profundas, potentes, não é isso? Então, queria dar uma boa-vinda a todos aqui, em especial, nesse caso, a minha querida amiga Natália, que oficialmente agora está participando aqui na mesa com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, cara ouvinte. Aqui é a Natália Venturelli, que agora faz parte do Conviva. Dá um salve aí, pessoal, dá um salve. Salve, salve! Conviva na área! Então, gente, eu tenho o prazer de apresentar essa mulher que é uma inspiração na minha vida. E para fazer isso eu vou ler a própria definição dela mesma, de quando a gente trabalhava juntas no projeto Mulheres Essenciais. Essa é a Lina. Sou mãe de 4 e avó de muitos. Nos ritos, com a arte e as abordagens corporais que sempre foram inspiração e transformação para mim, ajudo pessoas nas práticas simples do bem viver. Originalmente graduada em Ciências da Informação pela UNB, aos poucos fiz uma transição de carreira. Me formei em Pedagogia Waldorf, com a qual atuei durante muitos anos em jardim de infância. Percebi que a minha biografia gerava empatia e que ajudar as pessoas a se conhecerem era um chamado interior forte. Então me tornei terapeuta. Atualmente, atuo em atendimentos individuais e em grupo com a terapia corporal, método propósito e abordagem sistêmica e artística. A gente foi colega, Lina, na nossa formação de Core Energetics, e a partir daí a gente começou uma jornada de amizade muito especial, culminou em várias parcerias de trabalho e também na formação da nossa comunidade, né, em que a gente convive hoje, atualmente. A Lina também é muito querida por nós, pois ela foi nossa doula, acompanhou o nascimento da nossa filha, Rosinaê, é uma comadre mesmo. E eu estou muito feliz que vocês aceitaram o nosso convite para conversar com a gente hoje. O Lucas já vai apresentar o Capiche, mas agora, para abrir nossa conversa, dando voz para as mulheres, eu quero perguntar para você, Lina, o que está vivo agora, na sua vida, no seu corpo agora, nesse momento atual? Então, olá. É muita alegria estar por aqui, né? Fazer parte desse projeto, de mais um projeto com você, com o Lucas Amit. O que está vivo em mim hoje é bem interessante, porque eu estou num processo de me dar tempos, me dar pausas. Eu tive uma vida de muita aceleração, né? Eu fui mãe cedo, eu tive que trabalhar, estudar, fazer muitas coisas juntas, criar, e deixei muitas coisas de lado. E agora, por conta da idade, né? Estou com 61 anos, sentindo o meu corpo pedindo esse tempo, essas pausas, né? Então eu estou num momento assim de bastante meditação, bastante silêncio, bastante jardinagem, arte, muita arte. Então hoje é isso que está vivo em mim, né? Essa mulher artista, arteira e precisando de pausas. Salve, salve, comunidade ouvintes. É muito bom estar aqui com vocês, né, que nos acompanham. Eu tenho a honra, né, de apresentar um grande amigo, um meu padrinho também, um grande professor.
Eu costumo dizer que ele é facilitador de caminhos existenciais profundos. Né? Abriu as portas aí para mim para muitas trilhas do desenvolvimento da minha espiritualidade, do meu autoconhecimento. Marcelo de Brito, ou Dian Capiche, é professor da UNB, mestre em educação, doutor em ciência do desporto, e fez uma pesquisa muito interessante sobre consciência corporal, uma pesquisa prática que durou aí seus 30 anos em um projeto de extensão chamado Movimente. Foi ali que eu comecei a trilhar e conhecer muitas das pessoas que hoje são os meus melhores amigos. O Movimente, ele propunha, né, e propõe ainda práticas corporais, lúdicas e muita consciência corporal. E, querendo ou não, também ele é um aglutinador, né? As pessoas chegam e vão formando projetos. Então, dali já nasceram casais, já nasceram bandas, já nasceram peças de teatro, já nasceram, enfim, inúmeros projetos, né? Por isso que eu digo que tem ali um caminho de facilitação de muitos projetos. A Fê, inclusive, foi estagiária, né, de uma atividade com pessoas com Parkinson. Isso desencadeou na monografia, né, na antropologia. E eu tive também a oportunidade de ali desenvolver muito a minha musicalidade. Então isso é muito bom. Capiche, diga pra gente o que tá vivo em você nesse momento da sua vida, né, e aí no seu corpo, na sua história. Eu tô vivo. O fato é que essa pergunta é dúbia, né? Porque eu tô com 63 anos e a ciência diz que depois dos 40... Hoje já tô um pouquinho mais, antigamente era 35. A partir dos 35 a curva começa a descer, né? Pra mim ainda tá subindo. Em direção além. Então, vocês podem fazer metáforas aí como quiserem. Tá vivo a vontade de autoconhecimento ainda. Quanto mais eu me em si mesmo, mais eu descubro que eu não conheço nada de mim mesmo. E aí, existe um desejo muito, muito forte de solitude. Eu gosto de ficar comigo. E uma das coisas que mais me dá prazer é estar em meio à natureza, fazendo coisas que eu gosto de fazer. Como eu não tive Lego quando era criança, não existia Lego. Talvez existisse lá na Suécia, aqueles países, né? Eu tô hoje brincando de fazer casa. Então, meu Lego é fazer casa. Aí eu me amarro a construir, porque é um dinamismo tão grande de ideias para você construir algo que você não sabe onde vai dar, que isso me dá muita vida. E ao mesmo tempo, isso me faz viajar no local onde eu estou trabalhando e ao mesmo tempo abre mais desejo de conhecer outros lugares. Então eu sou um viajante. Mas é isso mesmo, isso está vivo em mim. E incrível, né? Mesmo com esse movimento de solitude, eu me sinto muito impelido ainda a trabalhar com comunidade. Então nós temos 3 comunidades. Uma quarta que seria a própria família, né? Então tem amigos em todos os lugares que nós fizemos o movimento inicial de construção de ecovilas. E essas ecovilas estão aí, de vez em quando a gente está fazendo contato com elas e elaborando novas estratégias de convivência pacífica. Tem guerra sempre, mas a paz é mais continuada do que a guerra. Então isso está muito vivo em mim. A estrada está muito viva em mim, cara. Eu sou um easy rider. Eu adoro viajar. E eu gosto de viajar de carro. Já viajei de bicicleta. Eu tenho vontade de voltar a viajar de bicicleta, mas dói a bunda pra caralho. Então, no episódio passado a gente começou essa nova etapa das entrevistas. E aí o Lucas trouxe uma carta pro Alexandre Coimbra e me inspirou a fazer uma carta para vocês. Então... Ai, vou chorar. Tudo bem. Diz o Lucas que chorou no episódio passado com o Alexandre. Agora eu já tô chorando. Queridos Capiche e Lina, talvez vocês não saibam, mas vocês são essenciais na nossa trajetória como casal, como profissionais e como seres humanos. Desde 20 e pouquinhos anos a gente conhece vocês e as nossas vidas se transformaram muito com esse encontro. A gente se conectou dentro do Movimente e foi lá que começou a nossa relação de amor. E todas as nossas transições de vida, passagens, celebrações foram ao lado de vocês. E os aprendizados dessa vida, de todos esses 12 anos, estão vivos no nosso dia a dia, no nosso coração e nas nossas mentes. Hoje a gente celebra a convivência aqui nessa conversa, eternizada pelo formato do áudio. E dando espaço para que
todas as pessoas que chegarem até esse episódio se sintam inspiradas e tocadas de alguma forma, assim como nós fomos, pela trajetória e pela convivência com vocês. Só de estar perto do amor, da intimidade, da parceria que os une há tantos anos, é um bálsamo para cada um que busca realmente estar numa relação verdadeira e conviver em comunidade. Aprendi com vocês que é muito importante soltar meus parafusos e também aceitar toda a minha dissonância e a minha distorção. E talvez a grande revolução que vocês trouxeram para as nossas vidas tenha sido aceitar o caos e levar a autoconsciência para dentro dele. Ao mesmo tempo, não ficar preso na forma e no perfeccionismo. E como o Lucas costuma falar de fiar com e de confiar, eu confio em vocês e quero continuar construindo novos cenários em meio a esse mundo tão perdido e sofrido e controverso, violento. Eu quero continuar trilhando trilhas de amor, de esperança, de luz e de consciência perto de vocês. Para sempre. E quero, por fim, revelar que conviver com vocês todos esses anos tem sido uma âncora, um bálsamo para nossa alma, para nossa família, para nossa relação. E é por isso que a gente convidou vocês aqui nesse episódio e é por isso que a gente quer que as pessoas escutem vocês. Muito obrigado. Gratidão, Capixilina, por nos ajudar a cultivar a comunidade e as nossas relações como quem cultiva um jardim. Gratidão por plantar tanta sabedoria e amor por onde vocês passam. Não, eu quero saber o que eu vou falar depois desse momento. Não. Meu Deus, eu fiquei completamente sem palavras. Mas para poder dar a palavra a vocês, a gente vai fazer algumas perguntinhas para poder trazer um pouco das experiências de vocês. A primeira pergunta já é bombástica, que é: qual é o segredo dos relacionamentos longos? O que mantém o Eros? Mas aqui eu queria também pedir para vocês darem uma contextualizada sobre a relação de vocês, dizer há quanto tempo vocês convivem e contar um pouquinho, e aí trazer um pouquinho de qual foi o segredo para vocês de manter essa relação. Uau, hein? Que pergunta. Não sei se eu tenho a resposta, não sei se tá tão consciente assim para mim, porque, né, a gente quando tá vivendo, a gente tá mergulhada na coisa, né? Então talvez quem esteja de fora, talvez tenha até uma visão mais apurada da coisa, né? Nós nos conhecemos em 1979, Sim. Ou seja, esse ano nós fazemos 45 anos de convivência. E 43 anos de casados. Então, eu gostaria de começar dizendo que são duas coisas bem diferentes, né? Convivência e o casamento. Eu percebo que se nós fôssemos só convivendo, sem esse peso do que é o casamento, eu sinto o casamento um peso. Algumas religiões, inclusive, vão ter outras visões sobre o casamento, né? E historicamente, politicamente, a gente sabe por que ele surgiu, né? Por conta do feudo, enfim, né? Essa coisa é uma história, quem é historiador vai saber dizer melhor do que eu. Mas o casamento, eu sinto que ele é uma coisa fechada mesmo, sabe? Ele é uma coisa estagnada. O Osho ainda fala uma coisa muito legal, que ele fala que até relacionamento é uma coisa também fechada. Relacionar-se é uma coisa mais viva. Então, o que eu sinto que a gente faz junto é um dia atrás do outro, sabe? Todos os dias acordar e, opa, eu tenho que me relacionar hoje. E essa é a minha experiência, porque nós começamos muito bem, com muito eros, com muito tesão, com a coisa física mesmo, assim, né? O corpo físico na frente mesmo, dando toda a sinalização pra gente. A gente sempre foi muito sexual, mas tântrico, nós somos muito tântricos, a gente não sabia o nome, verdade. Depois a gente foi até descobrindo, mas a verdade é que
dentro do casamento, eu levei na minha mochila a minha infantilidade. Eu levei a minha carência, o meu buraco mesmo, né? Então, durante muito tempo, foi uma guerra. Até que eu comecei a fazer o caminho do autoconhecimento e caiu a ficha de que eu não podia transar com meu pai e que, de forma nenhuma... Ou seja, rolava uma transferência. Exatamente. E eu era o herói. Porque... Eu me colocava no lugar do herói. A síndrome do herói, ele uma vez me namorando, ainda na época que nós éramos namorados, ele me prometeu que ele ia me salvar. E numa conversa, assim, né? E em algum lugar eu entendi que eu ia ser salva por ele, então que estava tudo resolvido. E quando ele não me salvava, a guerra entrava dentro do casamento e, claro, que do relacionamento. Então, as coisas começaram a mudar, assim, mostrar uma luzinha no final do túnel quando a gente começa mesmo ao trabalho de autoconhecimento, e aí já é com 14 anos de casado. E aí já tinha acontecido um pouco de tudo. Muita violência, né? Muito desgaste e quase mesmo a perda de tudo. Coisa quase dançou mesmo. E só retoma quando a gente descobre, e é uma coisa que passa por ele e por mim, depois a gente vai descobrir, que o sentimento que a gente tinha, ele continuava intacto. Embora a gente não estivesse junto, não interessava com quem que ele estava, com quem que ele dormia, o que ele fazia, o meu sentimento, ele continuava intacto. Então, eu descobri que o amor estava dentro de mim. Eu tinha o amor era meu. Então, isso mudou muita coisa para mim. Isso mudou muita coisa. E se hoje a gente está junto, é porque a gente rega esse amor diariamente. Então, assim, não é uma quantidade de anos que faz... então, quanto tempo vocês estão ainda, né? A pergunta mesmo até esqueci a pergunta. O segredo, né? O segredo. Eu não sei se tem segredo, mas é muito claro para mim está em todos os dias acordar e eu tenho um relacionamento, eu tenho que me relacionar com ele até o dia, né, acabar, e amanhã, outro dia. Então, assim, hoje é aqui e agora. O tempo todo eu tenho que estar alerta, consciente do que está acontecendo. Quando ele fala, por que eu reagi assim, por que eu estou pensando assim, onde é que eu estou, por que eu senti isso. Eu estou o tempo todo que ficar alerta, porque senão eu me engancho e ali a guerra começa. Principalmente porque esses 45 anos que nós estamos juntos, nós estamos mais juntos como família, eu e ele, do que eu com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos. Até com os meus filhos. Meus filhos já saíram de casa, já estão vivendo a vida deles, e eu ainda continuo com o Capiche, né? Então, é relacionamento mesmo, assim, sabe? É estar ali o tempo todo, alimentando, regando. E a sensação que eu tenho é que se eu não tiver alerta, vai morrer. Se eu não estiver cuidando, do meu sentimento, vai minguar como uma planta, vai morrer. Vai perecer. Eu vou começar com uma frase que está no banheiro da Primozia. Primozia é um lugar que é dos nossos trabalhos espirituais. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Segura que vai balançar. Então, nós começamos muito cedo, eu tinha 20 anos, ela tinha 18 anos. Nós ficamos grávidos muito precocemente, porque como tudo era proibido, eu não tinha carro, eu não tinha grana, eu não tinha motel. Então eram dos intervalos entre uma saída da mãe e do pai e outra que as coisas rolavam mais quentes. E aí nós ficamos grávidos muito precocemente. Geralmente os casais que ficam grávidos por surpresa, eles não perduram. A separação é muito comum. Mas, incrível, desde o começo eu percebi assim, eu tenho responsabilidade para assumir esse desafio. Porque eu vim de uma história de muita exigência, de muita pobreza, no interior do Nordeste. Então já estava acostumado a uma dureza, a um trabalho para sobreviver. Eu sou um sobrevivente e aquilo para mim era um teste. Então, ter um filho precocemente, fazendo faculdade ainda, e ela também começando a faculdade, era assim, o prognóstico era muito negativo. Mas é incrível a vontade que a gente tinha, e claro, nós tivemos apoio dos nossos pais, do padrasto dela, inclusive, que apesar dele ter uma diferença abissal com relação ao meu modo de pensar a vida, eu respeito muito o que aconteceu, né? Eles deram muito apoio, sobretudo material, porque a gente não tinha nada. Eu era hippie. Para mim,
Casar era juntar as coisas, os pães de bunda. A mãe dele falava. Pegar uma coisa aqui, pegar ali, vamos morar junto, vamos ficar. E, na verdade, a mãe dela logo disse assim, não, tem que casar. E eu falei, não há problema, eu caso. Inclusive casei numa igreja que não tem nenhuma filiação real, né? Que é a igreja católica. E nós fizemos um casamento e incrível que já nesse momento eu senti algo muito poderoso. O ritual do casamento, mesmo sendo uma igreja que não tinha nada a ver, um ritual que não era nossa prática. Para mim eu casava no meio da natureza, de bata, de pé descalço, ouvindo o canto dos passarinhos e os amigos em volta, todo mundo abençoando. Na verdade era um padreco lá, tudo, né? Naquele ritual bem clássico, bem moralista, inclusive. Mas é incrível, internamente existia uma força tão grande. É inesquecível, eu chorei pra caramba, ela chorou pra caramba. Ao som da Ave Maria. Ao som da Ave Maria, não, a Ave Maria já nesse momento estava muito forte na nossa convivência. É impressionante, assim, essa descoberta, né? Eu não tinha nenhuma... Eu era quase um ateu, eu diria que um agnóstico era mais a definição que eu vivia, mas eu acreditava muito nas forças subjetivas e nesse dia eu senti, assim, ao ouvir a Ave Maria, uma emoção tão profunda e isso foi se repetindo ao longo de uma trajetória de casamento tão longo, né? Eu diria que eu sou um mariano. Eu sou um mariano, não existe essa religião. Eu sou fã de Nossa Senhora. Não é por uma questão religiosa, é por uma questão emocional, de coração puro, né? E isso marcou nossa vida, porque a gente teve vários momentos de distanciamento, de ruptura, e sempre a gente voltava mais forte. Sobretudo o primeiro e segundo setênio desse relacionamento, não foi tudo beleza, era muito trabalho, muita sobrevivência, mas ao mesmo tempo uma força incrível de vontade de dar certo. E a gente tinha um ideal muito libertário de criar nossos filhos em contato com a natureza. Então, os nossos filhos com meses a gente já estava no meio do mato, acampando, mostrando para eles os contatos com a natureza. Isso para nós era muito forte. Eu acho que a natureza... Banho de cachoeira. A natureza foi muito forte na nossa relação. Acampávamos, né? Acampava mesmo, barraquinha pequena, só cabia 2 pessoas e o filho do meio. A gente ia para todo lugar com isso, nas costas. Então, a gente encarava os desafios. Essa aventura foi algo que alimentou muito o nosso relacionamento, porque a Lina sempre topou as aventuras que eu me colocava em movimento. Eu sempre fui aventureiro. E ela sempre aceitou esse desafio, né? Hoje a gente, ainda faz as coisas bem exóticas para um casal. A gente não tem motorhome, nada. A gente vai de carro 1.0, viaja 40, 30, 20 mil quilômetros. Tem uma viagem prevista de 45 mil quilômetros. Então é uma vida aventureira. Eu acho que a aventura alimenta o desejo do saber. Eros tá aí, né? Eros tá aí. É vida, é vida. Claro, aí vieram filhos, e os filhos realmente exigiram muito da nossa atenção, muito trabalho, levar pra escola. Toda essa relação. Eu acredito que um bom relacionamento tem que ter relação, sabe? Bom. É incrível. Sem relação... É isso aí. Relação... Relacionamento na relação. Tem que ter uma relação para testar a qualidade das pessoas que estão ali envolvidas. Essa coisa é muito fácil, não forma ninguém não, sabe? E eu acho que você não tem que criar problema, mas os problemas vão existir e não desistir é a mágica, porque a maioria dos casais desistem muito facilmente hoje em dia. Nós tínhamos uma conversa, eu lembro de muitas vezes a gente falar, sair fora era o mais fácil. É mais fácil. Não, sair fora é o mais fácil. Abrir mão de tudo isso é o mais fácil. Agora, ficar vai ter que ter muito empenho mesmo, né? E a gente tinha na nossa perspectiva também algo que facilitou muito, que era a vontade de se qualificar, tanto academicamente como com conhecimento. Nós fizemos muitos cursos, nós fizemos muitos trabalhos de formação. E essas formações nos ajudaram muito a compreensão de nós mesmos. Então, um casal que não está interessado em estudar, em estudar-se, perece. É necessário que haja desejo de saber mais, sabe? Não só com leituras, mas também com cursos, com viagens, com conhecimentos, com interações, com grupos. E aí a gente sempre fez isso. A gente conhecendo tantas pessoas, tantas comunidades, tantos lugares. E
essa força de querer edificar comunidades é uma coisa que não é um projeto de cabeça, é um projeto de coração. Eu lembro que nós, logo no começo do namoro, nós namorávamos desenhando comunidades. Eu tinha 15 anos, eu já pensava em comunidade. A gente desenhava a comunidade, assim. Depois, quando eu comecei a ler a biografia do Osho, principalmente, e naquela época estava se edificando o Oregon, nos Estados Unidos, a minha vontade de conhecer um lugar desse era incrível. Depois vieram as ecovilas, né? E eu sempre tive vontade de conhecer como é conviver dentro de uma coletividade que tem um propósito, que não é só estar junto, não é condomínio. Qual é o propósito desse grupo? Então, quando o grupo tem um propósito, e o relacionamento tem muito disso, né? O dharma do relacionamento. Qual é o nosso dharma? Eu acho que o nosso dharma sempre foi autoconhecimento. Tem uma frase que eu também me identifico, né? Eu sou uma fazedora de ninhos, eu digo. Uhum. Eu lembro que nós tínhamos essa vontade, assim, de ficar junto de uma coletividade. Tinha umas fantasias, tinha umas imagens na minha cabeça, assim, de sentar à mesa redonda, pensava nisso. Plantar e colher. Eram coisas que passavam pela minha cabeça. Meus filhos andando descalços, sem roupa, no sol, na chuva, dormindo olhando as estrelas, umas coisas. Eu tinha umas imagens. Eu sou muito imagética. Então, isso era uma coisa que permeava a minha vida. Muito colorido, muitos tecidos, material orgânico. Eu lembro de coisas assim. Está demorando a resposta porque são 45 anos. Para deixar claro de que o segredo, ele é um segredo de 45 anos. Então, na verdade, ele é um fenômeno complexo que envolve várias e múltiplas, diversas variações, né? De escolhas, inclusive. Porque quando eu escuto vocês, eu escuto muito assim, a Lina falando, então eu tenho que conviver todo dia com essa pessoa, né? E aí eu colocaria assim, então eu tô escolhendo conviver todo dia com essa pessoa. Sim. E é a minha escolha diária. E eu tenho consciência de que eu tô escolhendo isso. Vocês deixaram muito claro que o mais fácil era sair fora. E é o que, né, hoje em dia acontece muito. E tá tudo certo, cada um tem a sua história. Sim, isso eu queria deixar claro. Essa é a nossa forma. O nosso casamento, né? A gente teve que desenhar ele, porque também eu não tinha muita referência, e nem ele. Ele tinha referência da família dele e eu da minha. E era só. Mas vocês romperam com as crenças familiares. Isso é uma das coisas que a gente vê na psicoterapia corporal, que é muito importante para você conseguir manter o seu relacionamento, né, com seu parceiro, sua parceira. Você conseguir ir além dessas crenças que vêm com essa bagagem sistêmica do que é homem, o que é mulher, o que é relacionamento, o que é sexo, o que é se relacionar. E vocês conseguiram fazer isso da forma de vocês. E por que eu acho que essa fala de vocês é tão simbólica aqui pra nós, pelo menos pra mim, onde me toca? Dentro do que o Capiche falou dos estudos, né, é uma coisa que muito ajudou eu e o Lucas também. Esses estudos dentro e fora que a gente vem fazendo. E aí eu lembro da Sobonfu Somé, que é autora africana, né, do livro Espírito da Intimidade. E o Lucas pode falar um pouco mais sobre isso, porque ela fala exatamente dessa importância da comunidade. Então, são vários segredos, né? Na verdade, eu sei que cada casal vai encontrando seu caminho, mas tem algumas pistas. Tem alguns caminhos possíveis e vocês trouxeram na fala de vocês. O Capiche trouxe a questão do autoconhecimento, a Alina também, e do estudo mútuo, né? Das trocas, da aventura, da comunidade, desse movimento, né? E aí isso me parece algo muito importante também dentro dessa linha da comunicação não violenta, que é o que a gente fala do que está vivo. Né? Parece que vocês estavam muito vivos dentro do que vocês acreditavam, dos valores de vocês, do que fazia sentido para vocês. E nesse sentido vocês seguiram isso. E a comunidade é uma necessidade do ser humano. O Alexandre trouxe isso no episódio passado. E muitas pessoas hoje estão sozinhas. Não têm amigos, não têm grupos. Né? E vocês tiveram isso, e pelo contrário, vocês construíram isso também, né? Ajudaram a inspirar a construção dessas comunidades. E aí isso me inspira bastante, eu acho que esse é das chaves. E eu acho que o que vocês falaram também de estar sempre se reconhecendo, se vendo de outra forma, se descobrindo como uma aventura a ser vivida, cada um.
não tá esgotado. Eu não sei tudo que é o Capiche, eu não sei tudo que é a Lina. A gente está em constante transformação. Me dá a impressão de que isso também, dentro do que a gente estuda, né, Lina, da Core, tudo, de autoconhecimento, faz sentido que isso é uma das coisas que mantém a chama, a centelha do Eros. Você imagina se nós estivéssemos juntos ainda daquele jeito? Impossível. Então, outra pista que eu sinto que a gente tem para dar é que realmente a gente teve que refazer muitos acordos. Aquele casal que começou lá em 79 não é nem de longe o que nós somos hoje. Nós nos transformamos muito, tivemos que fazer muitos acordos diferentes. A segunda pergunta era: quantos casamentos existem dentro de décadas de casamento, né? Acho que você já respondeu essa agora. São muitos. Mas tem uma formalização. Sim. Você pergunta quantos casamentos. Eu não sou muito de casamento. Na verdade, ela é muito de casamento. Ela é muito do ritual, da ritualística, né? Então, Melhorou. nós fizemos vários momentos assim de renovação de votos, né? E trocamos alianças novamente. Aí, quando nós tivemos uma separação depois de 14 anos de casamento. Existe um esgotamento muito grande e foi necessário essa separação. Primeiro que, assim, existia uma série de dúvidas na minha cabeça com relação ao que é um bom relacionamento. Porque eu casei muito novo e eu casei virgem. Ela não. Eu era o virgem. Olha Normalmente... a intimidade aí. Exposta em podcast. Não, mas isso não é segredo. E é interessante para o homem, dentro de uma cultura machista, o homem não conhecer outros relacionamentos é quase que um tabu, assim. Não vai dar certo. Você tem que conhecer várias mulheres. E isso realmente pesou na minha juventude, porque eu ficava assim, será que é isso? Será que eu estou fazendo certo? Será que é o melhor jeito de se relacionar, sobretudo no campo do Eros mesmo? E, claro, eu tinha desejo de saber como é que seria outras experiências, né? E quando o nosso casamento começou a ficar muito difícil de manter, eu conheci outras mulheres. E aí foi aí que eu descobri que eu tinha a melhor mulher de todas elas. E foi incrível, né? Porque, foi ótimo, foram ótimas experiências. Aí eu tive uma convivência, depois que a gente separou, eu fiquei convivendo com uma pessoa 6 meses. Foi muito interessante o relacionamento, mas eu vi assim, caramba, tem um ótimo relacionamento com a mulher. Mesmo tendo sido a primeira mulher, nós construímos uma dinâmica de amorosidade, de afeto muito interessante. Porque a gente investigava. Eu aprendia, eu estava aberto a aprender. E ela me ensinava e a gente aprendia junto. E conversava muito sobre como achar o tempo um do outro na relação sexual, na relação do individualismo, né? Você quer ficar sozinho e tal. Então, isso foi muito importante. Quando eu saí do casamento e voltei, eu percebi assim, caramba, que boa experiência, vamos casar de novo? Aí nós casamos de novo. E aí aconteceu um fenômeno, logo sequencialmente, que ela estava grávida do nosso 3º filho e, assim, as coisas da sincronicidade do cosmos, né? Apareceu um convite para uma experiência com ayahuasca, o chá, com vegetal, na união do vegetal. E eu nunca fui das drogas, eu nunca tive interesse, eu não bebia nem cerveja, eu era atleta. Ela que gostava, né? Não é isso? Ele só me comprometendo. Era assim. Eu conheci ela tomou uma garrafa de vodka, eu fiquei olhando assim, essa mulher vai ficar bêbada. Eu bebia muito mal, muito pouco, né? E quando surgiu o convite para conhecer a ayahuasca, eu não tive nenhum problema em dizer, ok, não estava interessado em drogas. Alguma coisa dizia assim, ok, vai, é uma boa experiência. Então essa abertura para experiências, eu acho que prevalece até hoje. Cada vez que a gente vivia um ciclo, alguma experiência nova dizia assim, está na hora da gente renovar os nossos votos. Vamos casar de novo? Então a gente casou recentemente, né? A gente fez umas bodas, né? Quando a gente completou 40 anos de casado, fizemos umas bodas, sim. Aí fizemos um outro ritual. Foi um outro ritual. E aí eu digo assim, caramba, a força do ritual num relacionamento é enorme. Me assusta os casais que nunca fizeram ritual para dizer assim, nós estamos casados.
É uma pena. Essa coisa... Não é um susto, mas é um pesar. Eu sinto um pesar. Porque ritualizar é importante. Simplesmente dizer, não, vamos ficar junto, vamos morar junto. Morar junto não teve o ritual, às vezes. Então, você fazer, mesmo que seja só o casal mesmo. Se você estabelece, nesse momento nós estamos nos casando, algo cósmico é movimentado. Eu acredito nisso. Fui na igreja católica e foi incrível. Foi na natureza e foi incrível. Foi no nosso cantinho lá de rituais e foi incrível. Então, esses momentos de ritualística, eu acho que isso faz muito bem para um casal. E a gente frequentemente faz rituais. A gente, sexta-feira, muitas vezes, acendia uma velinha, colocava uma garrafa de vinho, um queijo, né? Uma massagem. E a gente escapava de vez em quando para ir num motel. Escapava, mesmo Nós tendo casa. Nós tínhamos um ritual também, de muitos anos. Uma vez na semana, nós tínhamos um dia da semana em que nós saíamos no meio da tarde. A gente desligava o celular. Acho que na semana mesmo era caro o motel, acho que era mensalmente. Não, nós tínhamos uma prática, né? Nós tínhamos um dia na semana que a gente escolhia, mas sempre tinha uma prática. E muitas vezes nós fomos para um motel só para tomar banho de banheiro, por exemplo, entendeu? Assim, porque às vezes a gente precisava desse tempo. O que a gente precisa? Não é sexo. A gente precisa de momentos, a gente precisa de ritual. Então, vamos para uma banheira, vamos fazer uma hidromassagem. Quantas vezes a gente foi no meio de semana para o Poço Azul, lembra? Muitas vezes. Para justamente criar esse momento de intimidade, né? Porque imagina, 4 filhos, mais as pessoas que trabalhavam na casa, sempre tem uma faxineira, um jardineiro, né? Os cachorros, os bichos, os gatos. Né? Então, tem uma hora que a gente não quer ser chamado, a gente quer ter paz, a gente quer ter silêncio. Então, muitas vezes aconteceu da gente estar numa banheira de hidromassagens e um segurar só o pé do outro, assim, sabe? E só ficar ali, tipo, tô aqui, entendeu? Mas tô na minha, tô no meu momento. E não deixa de ser tão importante, tão nutridor, tão sensual, tão erótico quanto qualquer outro momento. Estar juntos. Estar juntos. Então, né, assim, escutando vocês, eu escuto que sonhar junto, né? Sonhar sobre essa vida comunitária, praticar estratégias que atendiam à necessidade de autoconhecimento. Tudo isso parecia ser uma companhia que, quer vocês estivessem junto, quer vocês não estivessem, vocês estariam em companhia dessas experiências. Parece que era um chamado da alma de cada um. Mas, ao mesmo tempo, era possível ver a concomitância de se acompanhar em companhia dessas experiências e desses sonhos. A Geni Nunes, ela fala muito disso, né? De que os relacionamentos monogâmicos no mundo ocidental, eles vivem essa dinâmica da posse, do meu marido, a minha esposa. E às vezes nem fala minha esposa, já fala minha mulher, né? Porque aí é mais posse ainda. E ela fala que dentro do povo guarani, o termo mais apropriado é companheiro e companheira. Sim, sempre usamos isso. E aí uma das coisas que eu queria escutar de vocês, que eu acho que pode ser muito interessante, é como que esse eros para as companhias das formações, do autoconhecimento, das experiências comunitárias, dos grupos, como esse eros que também está voltado para viver essa caixinha de surpresas que é a vida, colaborou para esse eros que é estar em companhia de um parceiro e de uma parceira, né, na vida de vocês. Eu lembro de coisas assim, por exemplo, eu sempre fui muito sexual. O corpo, para mim, as relações, o contato, sempre foi uma coisa que veio da minha essência. E eu lembro, nesses 45 anos, por exemplo, eu me apaixonei algumas vezes por outros homens. Me apaixonei. Mas, diferente dele, eu não precisei experimentar coisas diferentes. Eu lembro de eu olhar bem para a pessoa que eu me apaixonava e perguntava para mim mesma, o que é que ele tem que eu me apaixonei? Por que eu me apaixonei por essa pessoa? O que essa pessoa está me instigando, né? E, para minha surpresa, eu comecei a perceber que aquilo que me fazia me apaixonar por aquela pessoa, eu também tinha pelo capiche. Peraí, eu esqueci, como é que é assim? Onde é que está isso? Porque isso aí, eu sinto isso por ele. Então, sempre foi também uma investigação,
sabe? Olhar para o outro e olhar para o companheiro e falar, uau, mas peraí, tá aqui do meu lado, eu não preciso fazer esse movimento, né? Tá aqui, tem um jeito aqui, tem uma forma. A gente já viveu isso juntos, de repente isso tá um pouco, não sei, adormecido, mas tá ali, eu reconheço isso. Então, não era só olhar para mim, não era só autoconhecimento, é também abrir espaço para estar atenta ao outro. E aí a comunidade, ela reforça isso, eu percebo. Andar junto com grupos, estar juntos em grupos. A gente vai se alimentando dessas coisas, desses sentimentos. E claro, se não tem, não tem. Mas no meu caso tinha, muitas vezes. Até que eu deixei de me apaixonar. Foi uma coisa natural. Acho que fazia parte do meu momento, da minha idade, alguma coisa assim. E que com o tempo eu fui vendo que, não, peraí, não preciso. Essa é a minha experiência, né? Paixões. Paixões. E paixões são passageiras. A gente, claro, sempre no relacionamento a gente tem olhares para uma realidade que sempre parece que é melhor fora do que dentro. Em alguns momentos a gente duvida que dentro é melhor do que fora, porque o dia a dia exige. Sacra. Mas é incrível, realmente. A Lina falou algo muito peculiar, assim. Muitas vezes estava muito próximo à possibilidade de uma experiência com outro indivíduo, outra pessoa. E eu vi assim, mas realmente, por que eu preciso disso? O que está faltando no meu relacionamento? E eu percebi uma coisa que alimentou muito a nossa dinâmica ao longo desse tempo todo, que era a convivência com a jovialidade. Não é necessariamente com o jovem, mas com jovialidade, com coisas que impulsionavam o desejo de descobrir algo novo. A nossa trupe, a nossa tribo sempre teve jovens. Então não existia muito essa coisa da, não pode, é proibido, é pecaminoso. Imoral, quando jovem, a gente imaginava assim, a gente começou a ler Carl Rogers, Osho, relacionamento aberto. Cara, a gente pensava, qual é? A gente não vai cair nessa vida estúpida de monogamia, de família nuclear. A gente tem que ter um relacionamento aberto, mas no fundo... A gente chegou a conversar isso várias vezes quando jovem. E não era para ter outros parceiros, era para a gente preservar a nossa individualidade. E aí a coisa pegava muito forte, porque a minha conduta existencial sempre foi muito expansiva, muito de me aventurar. E a Lina, com os filhos, ela sentia assim, você pode, eu não posso? Como é que fica isso? E caramba, foi um dos graves momentos da nossa relação. Eu tive que abdicar de coisas que eu gostava muito. E isso pesou, porque ela acabou ficando muito muito familiar, muito criar filho, e mesmo querendo estudar, voltou a estudar, fez curso superior já com 2 filhos e tudo, mas existia essa vontade de soltar a vela e sair por aí. Dos 2. E para ela, como ela tinha mais dificuldade de sair, porque eu era ciclista, ciclismo é fantástico, você sair de bicicleta pelo mundo, cara, é uma delícia. Então eu senti uma liberdade incrível em fazer essas coisas. Eu fui abdicando e isso foi matando o nosso relacionamento. Então a busca do relacionamento aberto era uma vontade de manter viva uma qualidade que é intrínseca da vontade de respirar, de voar. Isso é muito sonho onírico das crianças, né? Eu sempre tive muita esquizoidia quando jovem. Eu era muito voador, muito imagético. E ela também, artista. A taurina que, né, acabou aterrando demais e puxou o voador. E eu deixei de voar muito tempo até que a gente conheceu, em 96, a ayahuasca. E em 98... o voo transcendental foi certeiro. Aí a morte aconteceu e a gente percebeu assim, a gente estava precisando de espiritualidade. E aí a abertura foi estupenda, porque preservou o indivíduo que estava buscando esse ar complementar. E preservou a família também, né? Porque daí chega a consciência para ele, né? Da paternidade, do casamento, dessa coisa mais presente, estar presente, ser presente. E também, internamente, a gente tinha esses voos com o transcendental. Não era tão fisicamente, era mais
é uma coisa mais espiritual mesmo, né? Mental, espiritual. Além da matéria. Então a gente descobriu que esse caminho da espiritualidade proporcionava esse envoltório, vamos chamar assim. Proporcionava esse envoltório, onde tudo ali tinha peso e valor. A família, a aventura, a solitude. As dores do passado. Tudo, né? As curas, né? As ressignificações das dores. E aí é quando eu vou descobrir que eu tenho um adulto agora, que eu não preciso pedir nada de um outro adulto, né? Eu já sou adulta o suficiente para cuidar de mim mesma. Eu não preciso mais ficar do lado do meu papaizinho e seduzir meu papai e transar com meu papai, né? Nessa imaginação assim, né? De compensação, vamos dizer assim. Você perdeu um pai muito cedo, você não conheceu? Claro, então, né? Eu vim de uma família de praticamente mãe solo e a família toda cuidando, né? Uma família inclusive matriarcal, só mulheres. Então o homem, ele era uma coisa muito distante para mim. Então era uma conquista. No momento que eu tenho um homem do lado, a minha criança vinha para exigir do pai que nunca veio. Então o autoconhecimento vem fazendo toda essa cura, vem me dando essa consciência e a consciência dele também no caso do herói, né? Que aí ele também vai rever esse papel, que é uma sobrecarga, que não tem isso de herói. Eu tô aqui porque eu quero, é uma escolha estar aqui. E aí o casamento começa a ganhar um outro patamar, que é o que a Fernanda falou na fala dela, que é uma escolha. Realmente passou a ser uma escolha diária. Eu tô aqui porque eu quero. O dia que eu não quero mais, eu não tá mais. Eu tô aqui porque é bom. Porque eu sinto que eu caminho junto, eu não estou corando ninguém, não é um peso para mim, né? Eu falo isso por mim, não sei, para ele. De vez em quando ele fala para mim assim, tá muito pesado para mim, meu cartão de crédito. Mas só arrematando, né, o que vocês trouxeram, me parece então que esse transcendental, a companhia desse transcendental, a companhia dessa espiritualidade que eu imagino que seria um impulso que em algum momento da vida individual de cada um, provavelmente isso iria ser um chamado, uma busca, uma vontade, talvez, passa a ser companheiro dos companheiros, né? Tem algo de concomitante aí, né? E isso parece ser uma chave importante, né? Esse que vocês trouxeram, esse voltório, né? Vai para o transcendental, mas é engraçado que é o transcendental que chama para o terreno, né? Então, porque não existe diferença. Não existe espiritualidade sem a materialidade e nem a materialidade sem a espiritualidade. Vai ser sempre incompleto. São complementares. Por isso que hoje tanta infelicidade, porque a gente vê muita gente sofrendo. Porque isso, né? Tá faltando uma coisa, não está completa. E aí outra coisa também que eu queria falar aqui é que não atingiu, aí sim, não atingiu só a mim e o Capiche. Atingiu os filhos também, o caso da espiritualidade, né? Quando essa ficha cai, as nossas famílias, todos da família e tudo, né? Começam a entender que aí a coisa mudou. O hippie ganhou grounding. A família hippie, a família Odara, ela ganhou ground. E aí isso abarca os filhos, abarca os amigos dos filhos, sabe? E é aí que começa então a surgir a comunidade. Porque daí era gostoso ficar junto, era gostoso ficar com os filhos tinham gosto de ficar com a gente, aí traziam os amigos dos amigos, o pessoal do movimento, e aí aí virou aquela grande festa que sempre tinha, né? Uma vez por semana, geralmente a gente se reunia na nossa casa, muitos de nós, e aí naturalmente se formou várias comunidades. Tem uma pergunta muito viva em mim, e muito porque eu vivo ela mesmo, essa dúvida. Em certo momento você falou sobre a violência, de perceber a própria violência e lidar com a violência do outro. E a gente tem aqui como pano de fundo do podcast a comunicação não violenta. E é interessante esse nome, né? Porque ele é um nome negativo. Ele fala sobre o que não é. E eu sinto que estudar comunicação não violenta, para mim, é me auxiliar a perceber as minhas violências ou as violências que chegam a mim, né? Mais do que buscar formatos de como se comunicar, mas dar luz e dar consciência a essas violências. E eu sinto que um relacionamento de uma convivência tão próxima quanto é o que a gente se dispõe num casamento ou numa relação amorosa, abre uma porta enorme de ver a violência do outro, lidar com a violência do outro, ter paciência com a violência do outro e ver a sua própria violência. Ter que ter paciência com a sua própria violência, porque mesmo quando você a vê, aí mesmo assim ela ali permanece.
E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, sobre esse tema, ainda mais agora que a gente deu voz a esse tema da espiritualidade, porque eu acho que isso está muito conectado também, né? Ver as nossas próprias sombras, o caminho da espiritualidade é sobre isso, né? Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho. Deixa eu falar primeiro, porque a sua fala foi muito interessante. Agradeço porque abriu uma ponte para um fato que marcou muito nossa relação. Assim, não foram poucas as vezes que, sobretudo a Lina, na angústia dela, na raiva dela, ela me agrediu. E, claro, eu não revidava com a intensidade ou com a vontade de agredi-la, mas eu me defendia e dizia assim: isso não vai resolver a nossa relação. E ela percebia isso e depois vinha a angústia e tal, embora seja bem brega falar sempre depois das brigas nós nos amamos muito. É porque depois das brigas a gente percebia o gatilho da violência. E a gente começou a aprender a perceber antes esse gatilho. E aí teve um momento da nossa relação que eu disse assim: olha, a partir de hoje eu não brigo mais com você. Você vai brigar sozinha. Porque você gosta de brigar, você tem essa raiva embutida na tua história e eu não vou mais dar corda nenhuma. Então você que vai brigar sozinha. E eu percebia como era difícil não entrar no jogo. Mas eu comecei a perceber que, caramba, eu falava: olha, você vai brigar sozinha. Eu não vou entrar nessa história. E isso começou a ganhar força e chegou um momento que acabou. Ela percebia, ele não vai brigar. Então eu tirei essa carga de desejo de revidar. E eu percebo que muitas vezes a minha ideia é revidar. E quando eu vi uma vez uma imagem de um urso saindo das minhas costas assim, querendo partir para a briga, eu fiquei tão assustado com a imagem que eu vi que eu falei assim: eu tenho muita raiva e eu tenho que lidar com essa raiva. E a forma de lidar com essa raiva é dizendo: eu não vou brigar mais. Eu vou observar a minha raiva. E essa capacidade de não brigar mais tirou um peso enorme da nossa relação, porque era terrível, assim, de tapas e tapas de diálogos estúpidos para não chegar a lugar nenhum. A gente sempre se arrependia. E depois de muito tempo, por isso que aos 14 anos a gente se separou, porque a gente não conseguia lidar com isso. Quando a gente refez o nosso relacionamento, e eu falei: nosso acordo agora, então, não tem mais briga. Eu não vou brigar com você. A gente vai conversar. A coisa foi mudando. E é claro, ela fez vários trabalhos terapêuticos, ela buscou muito mais do que eu. O trabalho terapêutico, eu fiz alguns grupos terapêuticos, algumas formações, mas eu sentia que ela buscava uma resposta para essa angústia. E era honesta essa busca, mas a recorrência era muito instantânea. Quando eu percebia que o gatilho era muito curto, o estupim era muito curto, dela sobretudo, eu comecei a distanciar ao máximo o meu estupim. Então eu comecei não vou brigar. Pode brigar sozinha. E ela percebeu que, não tendo alguém para rebater, a paz se instaurava mais facilmente. Me dá esse microfone agora. Primeiro eu tenho que dizer uma coisa, gente, eu tô medicada, tá? Tenho que dizer. É uma coisa séria isso, é uma coisa séria, porque a minha raiva, ela é muito nuclear, faz parte da minha existência. Provavelmente aconteceu lá na barriga da minha mãe. Então, é uma dor dilacerante. Então, nós estamos falando de raiva como a primeira porta, né? A ponta do iceberg. A raiva está ali mostrando, mas ela está gritando, está dizendo que tem algo acontecendo. Tem uma dor aí. E que dor é essa? Eu tenho que expor essa dor, porque o que eu faço com ela? Está doendo, está aqui me inundando. O que eu faço? Eu sento em cima? É isso que eu falava isso para ele. O que eu faço com isso que eu estou sentindo? Eu sento em cima dessa dor? Não tem como. Então eu tive que aprender o caminho de acolher essa dor, para não chegar na raiva. E claro, dentre outras coisas, agora, depois da pandemia, eu tive que procurar, então, um antidepressivo. Então, muitas vezes, ainda acontece os gatilhos, eles ainda estão aí. Os gatilhos estão aí. A cura, ela não é nunca mais aparecer a raiva. A cura é a resiliência. Quanto tempo eu fico aqui sem dar força para essa raiva, sem entrar para a violência? Quais são os caminhos? Então, claro, a comunicação é a porta. Então, primeiro eu tenho que dizer: olha, quando você faz assim, cara, acaba comigo. Quando você fala isso, quando você, né, assim, eu não sei nem por onde que eu vou, porque me inunda, eu fico cega, me dói profundamente. E hoje, por exemplo, com a medicação que eu uso, que é uma coisa simples, é a menor dosagem, é uma coisa assim, eu tive que aceitar que eu precisava de ajuda. Isso é uma coisa muito legal também, né? Saber
né? Entrar nesse lugar de humildade, eu preciso de ajuda, eu sozinha não estou dando conta. E aí, muitas vezes, eu olho, eu vejo os gatilhos estão ali, coisas que ele fala, do jeito que ele fala, o tom de voz, tudo isso, para mim, é dolorido. Mas hoje eu também tenho uma estratégia que é assim, nossa, mas eu estou tão bem aqui onde eu estou, que eu não vou sair daqui para brigar aí. Entendeu? Assim, não vale. Então, eu também aprendi a me distanciar e perceber, assim, quem é que está aqui, né? Quem é que está aqui querendo brigar? Quem é que está aqui gritando, esperneando, pedindo colo, pedindo ajuda? Quem é que está aqui? Então eu comecei a fazer essa comunicação comigo, de entrar em contato comigo. O que é que eu estou precisando? E aí eu me proporcionar, eu negociar comigo mesma e às vezes funciona. Tem uma estratégia. A estratégia que resolve depois de o estupim tá quase explodindo é dar uma respirada, fazer alguma coisa, dar uma volta, aí voltar a olhar para ele. Pô, me dá um abraço, eu te amo. Não, mas tem um grande remédio também. O grande remédio, que é o irmão mais novo do amor. É o humor. Ah, isso é verdade. E esse é um grande aliado. Porque daí tem uma hora que a gente olha e dá risada. Fala assim, meu Deus, né? Olha onde é que a gente tá, olha que a gente tá pronto pra fazer. Olha que meleca. A gente pode botar tudo a perder agora. Então, isso é uma coisa muito legal. Filme de comédia, a gente faz umas coisas, assim, a gente tem umas estratégias, né? Mas principalmente mesmo, assim, ele é um grande aliado, o Capiche é um grande aliado meu, porque ele traz essa coisa do humor. Ele traz mesmo isso. Faça humor, não faça guerra. É. Isso é antigo. Gente, assim, primeiro eu queria muito agradecer, né, a franqueza e a abertura, a permissão para deixar essa vida vir mesmo, né? A Fernanda falou isso no começo, assim, eu acho que uma das grandes qualidades, assim, de estar perto de vocês é essa aceitação da sombra mesmo. E, enfim, essa última pergunta que a Natália fez foi muito bacana, essa resposta foi excepcional pra gente pensar muitas coisas, assim. E eu tô com uma coisinha aqui no meu coração desde o começo, porque eu percebo que eu cheguei aqui e as nossas conversas geralmente ela vai muito em prol de fazer alguma coisa, né? E não sei porquê, mas eu tô com a questão do vazio, né? Aqui, refletindo um pouco sobre esse vazio, sobre o não fazer. Que acho que em parte tá relacionado com isso que vocês trouxeram agora, assim, esse respirar um pouco. Mas eu acho que isso tá muito vivo pra mim porque eu tenho, no meu trabalho, no meu dia a dia, assim, eu percebo que é muito excesso, né? Um excesso de muitas coisas em muitos níveis diferentes. E tenho percebido como o vazio, a falta, não sei se não chegaria a qualificar como uma falta, mas como essa ausência, né? Esse espaço, essa distância, esse vácuo, como ele não é, às vezes, assim, o antídoto perfeito. Não só o antídoto, mas a resposta da loucura do excesso tá toda ali, né? Então, minha pergunta é uma pergunta geral, assim, mas é um pouco de como vocês enxergam, como vocês veem. Talvez até hoje, assim, eu senti a primeira resposta que vocês deram sobre o que estava vivo em vocês. Eu senti um espaço nela, sabe? Eu senti uma coisa de haver um vazio, de haver uma distância, de haver um passo mais lento, assim. E que me acompanha de uma sensação de uma paz, assim, de um pacifismo que vem chegando, né? Me faz refletir muito, assim, pensar nesse pacifismo, nesse momento tão apocalíptico de que a gente tá vivendo. Eu tenho me refugiado um pouco no silêncio nesse momento. Acho que esse é um momento em que o mundo de fora tá dando muitas poucas respostas. Uhum. E que o mundo de dentro, nesse vazio de dentro, ali é um espaço onde dá pra cultivar a esperança, eu acho. Né? Tem vastidão, né? Tem vastidão, né? E tem o que talvez a gente tá procurando tão enlouquecidamente fora que tá gerando o apocalipse, inclusive, né? Então isso pensando na grande vida, mas assim, pensando também dentro dos relacionamentos, como vocês veem, como vocês estão se relacionando com esse vazio, né? Você deu a deixa para algo que a gente estava esquecendo como fundamental na nossa trajetória. Em 86, a gente começou a ler sobre essas experiências orientais, já muito jovem. Mas em 86, a gente fez a iniciação em meditação transcendental. 86. Uma técnica extremamente simples, mas foi o start para a percepção do valor da meditação. Isto é um fundamento que germina boas relações. Quando a gente faz o movimento de quietude, não necessariamente quietude de silêncio, parado, quando faz o movimento de busca desse vazio, eu gosto muito das meditações dinâmicas, cara, parece que a resposta vem muito rapidamente como solução para a desordem que está acontecendo.
Então a meditação não pode ser só uma fuga. A meditação tem que ser algo que é um alimento. E ela se tornou um alimento para a gente. E, assim, ela acompanha a gente constantemente. A nossa vida, ela é regrada a um dinamismo meditativo. As minhas práticas são muito meditativas, são muito focadas, muito ensimesmadas, muito respiratórias. A Lina faz a mesma coisa. Eu acho que isso é um grande alimento para ter vigor uma relação. Eu agradeço muito que foi um início tão assim, sem muita profundidade, porque era uma técnica banal, mas depois isso abriu um horizonte enorme de experiências. Não, então, porque eu acho que complementa, responde um pouco a pergunta do Matheus, porque vindo para cá, eu lembrei de uma música que ela também foi uma chave para mim. Tem uma música dos Doces Bárbaros, né? Que é O Seu Amor, que junta então Caetano, Bethânia, Gilberto Gil e Gal Costa. Ali tem uma fórmula simples, é uma fórmula, gente, é uma equação. É isso mais isso igual a isso, sabe assim? O seu amor, ame-o e deixe-o dormir. Ame-o e deixe-o brincar. Eles vão dizendo assim, o seu amor, né? Assim, é o que você quer também, mas se você proporcionar isso para o seu amor, olha a paz que isso vai te dar. Rir em paz. Rir em paz. A música, de repente eu sugiro vocês botarem essa música Legal. No final, porque ela me ensinou muito essa música. Ela me ensinou muito. Ela ensina a arte do relacionamento aberto. Exatamente. Esse é o relacionamento aberto. Do relacionamento consciente. Porque o aberto ou não, acho que faz parte dos acordos, né? De cada casal. Mas o consciente, talvez nesse sentido de entender que a gente está junto por uma escolha. E que é para ser bom em algum nível. A gente sabe que vai ser muito desafiador, porque não é fácil conviver com alguém que é totalmente diferente de você todos os dias e dividir contas, e dividir filhos, e dividir problemas saúde, e dilemas, doença. e saúde, família e questões familiares, e cada um carregando sua mochila. Quereres, e cada um com as suas crianças, né? Feridas também, que exigem, né? Muitas vezes. E a gente tomar consciência disso é muito importante. Eu acho que essa é a chave que vocês estão trazendo pra gente, né? Talvez essa questão da consciência me venha agora. E aí, o Capiche falando de meditação ativa, eu queria trazer essa chave pra talvez a gente trazer aqui essa ideia do amor que o próprio John Perracos, da Core, o guia do Pathwork, traz para nós, que é como uma energia universal que está em nós e está no universo. Mas que dentro da relação, ela precisa dessa escolha. Mas aí eu fiquei pensando, a meditação, né? E a meditação ativa também pode ser uma chave para a gente se abrir para esse amor. Porque se a gente vai nessa linha da Core, a gente entende que estamos traumatizados. Isso. Estamos encouraçados dentro da nossa própria rigidez e das nossas defesas corporais. E o amor, ele vai afrouxar. E a gente tem medo. Diluir as tensões. De se libertar, né? A gente tem medo do êxtase também. Então, eu queria ler uma frase do John aqui para inspirar a gente encerrando e lembrar do que o Capiche me ensinou, que é essa sabedoria mesmo do corpo, das meditações ativas como uma ferramenta para ajudar a gente a ir para esse lugar que é vulnerável, que é o coração mesmo. Ele fala que o amor é uma energia localizada no centro do peito, do coração. E quando o coração está aberto e ativo, ele envia uma forte corrente de energia que se integra aos outros centros do corpo, como o plexo solar e a garganta. E que ele cria, assim, uma poderosa onda que viaja da cabeça até os pés e que dá uma sensação de segurança para a pessoa amada. Ai, que lindo. Isso para mim resume isso que vocês falaram, né, desse envoltório que a própria espiritualidade trouxe para a vida de vocês, né? Se a gente vai pensar no que o John fala, o relacionamento de vocês passou por todas as fases. Passou pelo corpo físico,
pela parte emocional, pela parte mental, para chegar no espiritual. E passou pela vontade, que a vontade vem antes do espiritual. Esses são os 5 níveis da personalidade, segundo o John, né? E aí, da vontade vai pro espiritual, que seria o topo da personalidade. Essas várias camadas, né, ou categorias, sempre se entrelaçaram no nosso relacionamento, desde muito cedo. Só que ela foi ganhando muito poder quando a gente começou a edificar a vontade de ser melhor. A espiritualidade é o canal que abriu a verticalidade. Porque a vida horizontal era dura, mas era muito boa. Sempre foi muito boa. A gente tinha muito recurso, na verdade. Recurso não material, recursos existenciais, né? Resiliência, capacidade de superação. A natureza, a música. Eu lembro assim de, por exemplo, as leituras, imagina, os diálogos com os amigos incríveis, falando sobre coisas transcendentais. Sobre conviver. Imagina você com 4 filhos num carnaval. E geralmente aqui em Brasília chove no carnaval. Então, o que se faz numa época dessa com 4 filhos? Aí eu lembro que teve uma vez que nós entramos num sebo de discos de bolachão, né, vinil, e nós compramos uma coleção inteira do Vila Lobos. E nós passamos em família, ouvindo num carnaval inteiro Vila Lobos, sabe? Então, assim, realmente são muitos recursos, sabe? A gente sempre foi muito criativo nisso, assim. Mas a nossa base foi... rock and roll. Rock and roll. Sexo, drogas e rock and roll. Criatividade, amor. Barato, amor e criatividade. Muito bom. Barato, amor e criatividade. Então, assim, seguindo um caminho pro check-out, aqui tomado, né, por muitos sentimentos, um sentimento de contentamento, um sentimento de inspiração, de admiração, né, de amizade. Eu fiquei aqui lembrando de uma coisa que eu escutei recentemente sobre a comunicação não violenta, de que existe um paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente fala comunicação, não quer dizer que comunicação não violenta seja só se comunicar, né? Então aqui a gente falou sobre modos de pensar, a gente falou sobre silêncios e pausas vazios, a gente falou sobre reorganização de relações de poder mesmo, né? E a gente falou sobre o diálogo como uma estratégia que, de repente, pode realmente contribuir. Mas desde que cada um realize o seu próprio diálogo interno, esse intrapessoal, lembrando das dinâmicas sistêmicas também, porque às vezes mesmo que a gente queira o sistema, né? Então, se eu estou sem grana, não vai adiantar, porque é uma coisa sistêmica. Mas aí a gente pode ver o inter, né? Então, assim, de certa forma, o que me veio é que essa experiência que vocês trazem para nós, ela também está permeada de várias estratégias. A gente hoje tem uma estratégia que a gente chama de comunicação não violenta, mas que ela reúne uma série de outras tantas, que vocês mesmos mencionaram algumas delas, né? A meditação ativa, né? O pathwork, o caminho da ayahuasca dentro também de várias escolas possíveis. Então, fica aqui muito vivo em mim também, honrar aqui, né? No Conviva, essa possibilidade da gente entender que a gente não está aqui para falar sobre técnicas, sobre caminhos e protocolos, né? A gente está aqui para falar sobre essa vida viva e as estratégias que cada um vai utilizando para atender suas necessidades, lembrando que as violências são resultado de necessidades não atendidas. São respostas trágicas de necessidades insatisfeitas. E se elas estão acontecendo, que a gente possa abraçá-las dentro dessa dinâmica, né? Então vocês mostraram aqui para nós uma dinâmica muito real, muito concreta, e que nós aqui, viu, gente, quem está escutando, nós somos, assim, muito próximos desse casal querido, assim, muitos amigos, né? Então a gente vê na prática, é vivencial mesmo, né? Às vezes cada um está mais distante, mas é isso. O relacionamento com a vida está acontecendo e de vez em quando o relacionamento como casal está acontecendo e de vez em quando não. E é isso. E é bem inspirador para mim, para a Fê. Tenho certeza que também para o Matheus e para a Natália, né? Então quero deixar aqui um abraço para todo mundo e uma gratidão enorme aqui para o Capite e para a Lina, que são aí parceiros de vida. E caminhando para esse encerramento, saber, né, o que cada um quer deixar aqui. A Lina hoje trouxe uma música como inspiração, mas o que cada um quer deixar como mensagem, né? No sentido de pensar aqui caminhos possíveis para relacionamentos saudáveis, entendendo todas as nuances e desafios no meio do caminho. Cara, eu vou sintetizar com a frase
do Gilberto Frei, O Anarquista. Eu li muito O Anarquista, e aí eu conheci um cara que frequentou o grupo do Anarquista no Rio de Janeiro, e ele era tão anarquista que ele foi expulso do grupo. Ame e dê vexame. Cara, quando a gente está amando, todos os padrões e condutas e moralismos vão por água abaixo. E a gente tem que ter essa coragem. E quantas vezes, né, a gente amou e deu vexame, né? Muitas vezes. Ah! Eu queria agradecer assim, a oportunidade. Eu me emocionei várias vezes aqui. Eu espero que vocês consigam fazer dessa entrevista uma boa coisa aí para vocês, né, nessa jornada de vocês. Espero que possa ajudar muita gente também. Mas eu quero agradecer esse companheiro mesmo, né? Esse companheiro que me ajuda a amar e ser amada. Isso é muito legal. Realmente eu consegui isso nessa vida. Eu cheguei na minha vida achando que isso era um problema, não ser amada, ser abandonada pelo pai, enfim. E eu experimento isso diariamente. Então, assim, olha, é muito bom saber que isso é possível. E eu queria lembrar o guia, quando ele fala uma frase muito linda também, que muitas vezes chegou aqui e acabei não falando, né? Que amar é compromisso. Amor é compromisso. E é isso, a gente se encarou de frente e decidiu se comprometer nessa jornada. Então, obrigada. I love you, baby. E nesse clima de amor está no ar. Love is in the air. Love is in the air. Quero honrar essa capacidade de vocês inspirarem mesmo. Com a história de vocês, com todas as dificuldades e com todas as criatividades que vocês tiveram. Inspirar mesmo outros casais que possam estar escutando essa conversa e tendo novas possibilidades, novos horizontes abertos a partir dessas trocas. E também honrar a escolha de vocês de ter transformado essa conexão desse eros, de tudo isso que conectou vocês de uma forma tão profunda, né? Desde tão cedo, e ter feito desse eros a base que construiu todo esse amor que é expresso na família de vocês, na comunidade, nos amigos, em todos com quem vocês convivem. Então, honrar essa coragem, porque eu acho que é um ato de coragem e é um ato revolucionário hoje em dia. Então, obrigada. Nós agradecemos. Acho que para fechar eu queria primeiro compartilhar aqui uma informação com os nossos ouvintes, né? Que a gente não falou sobre isso, mas esse episódio foi todo gravado com o nosso microfone pendurado numa garrafa de cerveja. Poxa, isso é muita intimidade, muita intimidade. Estamos aqui no nosso... É o que tá vivo em mim nesse momento. A alegria de poder compartilhar isso com vocês. Eu sagitariano, tá muito feliz com isso. Tá segurando a garrafa. Uma mesa redonda do bar, assim, abrindo o coração. A gente tá aqui em frases, né? Em frases, finalizando com frases. Eu vou finalizar com frases também. Hoje mais cedo eu tava lendo Marshall Rosenberg. E ele dá uma definição de amor, né? Ele fala que amor é quando a gente consegue expressar com honestidade as nossas necessidades e os nossos sentimentos. E quando a gente consegue receber com empatia a expressão dos sentimentos e necessidades do outro. Essa é uma definição que possivelmente pode parecer banal, possivelmente não, mas me parece que ela é muito profunda, né? E em parte eu sinto que a gente, nessa conversa, a gente está sempre nesse exercício aqui e acho que hoje a gente conseguiu isso, né? Eu senti que expressamos com honestidade nossos sentimentos e necessidades e ouvimos com empatia, assim, né? Então, acho que sobretudo para agradecer esse espaço de exercício disso, né? Do relacionar-se. E a gente podendo tecer esse relacionamento aberto aqui, que é esse grupo. É isso. E a minha frase de fechamento é: um beijo, meu caro ouvinte. Muito obrigada por escutar até aqui. A gente te espera na próxima. Conviva na área. O seu amor, ame-o e deixe-o
livre para amar, livre para amar. Ai, que delícia! O Seu Amor, de Gilberto Gil. Canção citada por Capichilina ao longo desse episódio. Vai escutar. Bem, deixamos aqui um convite. Se você quer se aprofundar nesse casamento dos dispostos, nessa relação entre amor, eros e sexualidade, chega junto. Vamos fazer um workshop nesse mês de maio, presencial em Brasília. É só fazer contato com a gente pelas redes sociais, conversar por DM, que a gente dá as informações, ok? Em junho faremos o mesmo trabalho no ambiente online. Até o nosso próximo encontro e deixe o seu amor livre para brincar.